Conselho de Recursos é um órgão que existe desde 85. Ele foi criado para absorver uma competência que era do Conselho Monetário Nacional de julgar recursos em processos administrativos sancionadores. Ele foi criado com uma estrutura paritária, ele é composto por representantes do setor público e do setor privado. Então é muito importante, né, seja para a administração pública, seja para o segmento privado, que este colegiado tenha uma composição, como vem tendo em várias etapas da sua existência, marcada pela presença de pessoas que têm conhecimento de mercado, seja na área do Banco Central, seja na área do CVM ou outras matérias reguladas pelo Conselho. Então, nesse sentido, é extremamente importante a existência do Conselho, a sua composição e o seu modo de funcionamento, né? A importância desse tribunal administrativo é muito grande para o sistema financeiro, para os administrados, por ser um tribunal eminentemente técnico, por ser um tribunal especializado. E o problema mais crítico que existia naquele momento, além do problema geral de que existia um tempo médio muito elevado de tramitação de todos os recursos, era que o Conselho tinha uma ineficiência crônica, porque mesmo depois do julgamento, a missão do Conselho ainda não tinha sido desempenhada. Ele não se desincumbia da tarefa de julgar e devolver os processos para execução da decisão. A propósito da celeridade, isso é uma questão de fundamental importância, né? Os assuntos, as matérias tratadas pelo Conselho, sejam num tempo mais curto possível, para que se saiba exatamente o que aconteceu, que operações eram aquelas e qual era o regramento legal daquela época e por quê. Porque você julgar hoje coisas que aconteceram há 15 anos, você perde muito. A ausência de ferramentas ou de um arquivo das decisões tomadas anteriormente nos leva a um grau de subjetividade nas decisões que faz com que tenhamos uma insegurança jurídica muito grande, no grande margem de discricionariedade dessas decisões. Então, se nós tivermos um procedimento onde todo esse trabalho que está aqui estivesse mais sistematizado, mais acessível, isso ajudaria sobremaneira na elaboração das defesas, na elaboração das próprias decisões. Esse problema a gente começou a resolver da forma mais artesanal possível, com cobranças periódicas de entrega de votos e de acórdãos, de colheita de assinaturas, até o momento em que a gente, depois de feito todo o esforço humano possível, a gente viu que maiores avanços para a redução de prazos só seria possível com uma reforma regimental ampla e com um aporte de tecnologia da informação que permitisse a automatização de processos. Um projeto de modernização organizacional como este, é necessário que você avalie conjuntamente os processos, a estrutura, tecnologia e principalmente quais são os atuais resultados. A partir dessa análise integrada, você define quais são os grandes direcionadores e busca soluções para serem implementadas que vão de fato atingir esses resultados. A grande novidade do projeto, talvez a maior contribuição do projeto, foi dividir o Ministério em cadeias e mostrar uma atuação que não é individualista do órgão, ela é integrada e perpassa toda a cadeia do órgão. Colocar todos na mesma mesa de discussão, envolver todos na solução, é o caminho que a Secretaria Executiva acredita vai levar o Ministério da Fazenda a ter um novo patamar de atuação dos conselhos. Entendemos que também a modernização tecnológica do funcionamento do Conselho, de todos nós, ajudará bastante, tornando de toda forma uniforme a atuação e principalmente mais célere como esse desejo. Poucas vezes na vida a gente tem uma oportunidade de estar numa instituição quando ela dá um salto. As evoluções, elas ocorrem sempre, elas são comuns. Agora, os saltos de qualidade são coisas que a gente vê poucas vezes até na história, né? E o que a gente está falando aqui é um salto. Eu não falo nem de agregar produtividade, a gente não está falando de somar, a gente não está falando nem de multiplicar, a gente está falando de um aumento de produtividade exponencial, né? Você saber que você vai ter uma decisão em cerca de 2 anos, isso é um indicador de primeiro mundo, né? Isso é uma coisa tempestiva.
Isso é fator determinante para um empresário atuar, ou seja, ele sabe que vai ser punido de forma tempestiva, com pouco gasto, ou seja, o que está sendo aplicado aqui não é dinheiro, o que está sendo aplicado aqui é boa vontade, é organização, é as pessoas trabalharem de forma mais coesas. A expectativa que a gente tem dentro de um novo desenho regimental e com o aporte de tecnologia da informação e a criação de um processo eletrônico é que a gente consiga reduzir o tempo médio de tramitação, que hoje está na casa de 3 anos e meio, para cerca de, no máximo, 1 ano e meio de tramitação, e com uma redução ainda maior dos processos que são os mais crônicos, que são aqueles em que os apenados sofrem uma proibição de atuar como dirigente no mercado financeiro. Esses processos terão tramitação prioritária e uma redução ainda mais substancial do tempo.